E aí galera, Little Tom com um pouquinho de anos 90 aqui, né? Comprei X-Men, fiquei hypado de anos 90. Então vamos falar de Spawn. Eu tinha falado até a 4, né? Então vamos pegar aqui da 5, que é um dos melhores momentos aqui do Todd McFarlane. Não que seja uma história excelente, né? Mas é uma história legal sobre esse cara chamado Billy Kincaid, que é muito inspirado num assassino real chamado Ed Gein, né? Um assassino aí americano bem notório mesmo, serial killer, né? Que deve sair até um filme dele aí na Netflix agora. Então o que acontece aqui? O Billy Kincaid estava preso, né? Passou 5 anos preso depois de terem pegado ele pelo assassinato de uma criança. E ele tinha sido condenado a 22 anos de prisão, só que aí não é aquela coisa. A justiça agiu e o advogado dele trabalhou, ele conseguiu sair por bom comportamento muito antes, né, de cumprir essa sentença grande assim. Mas na verdade ele deveria ter pegado a perpétua e acabou não pegando. Aqui uma pistazinha do que viria a seguir, ó. Nosso amigão Cérebros aqui. Então dá notícia na TV, né? A gente vê um pouquinho aqui da Cyan, porque também a gente sempre vê um pouco da vida, né, que o Spawn teria se ele tivesse continuado vivo, né, aqui com a Wanda. E o Billy Kincaid, ele é um desvivador de crianças, vamos dizer assim, né? Então aqui você já tá vendo uma vítima dele logo depois que saiu da cadeia. Quem tá muito puto com isso é o Sam, né, dos detetives Sam e Twitch, porque no passado ele, né, também queria ter pegado o Kincaid. E aqui o Spawn vai se envolver na história por também conhecer o caso do Kincaid, né, e querer deixar a Cyan em segurança, né? Então ele relembra o caso, né, que o senador lá cuja filha foi morta pelo Kincaid tinha contratado ele no tempo dele de mercenário, né? Só que aí parece que o Jason Wynn também tinha alguns outros interesses, né, nessa história aí, moveu uns pauzinhos e o Al Simmons não pôde fazer nada, né, contra o Kincaid na época. Só que agora é diferente, agora ele pode, né? Então ele resolve caçar o Billy Kincaid porque sabe no que é que vai dar essa liberdade dele. Então a gente já vê aqui um pouco, né, do que aconteceu, infelizmente, com aquela criança lá. E aí o Sam e o Twitch resolvem fazer uma tocaia pro Kincaid, né? Um negócio assim meio por cima da lei, digamos. Invadem lá o local, só que antes deles conseguirem chegar no local, o Spawn chegou e levou o Billy Kincaid com ele. Então, no fim das contas, né, ele fez aí uma justiça própria contra o Kincaid, né? Que o policial aqui já estava putaço, dizendo que ele, apesar de tudo, ele é um cumpridor da lei, ele queria agir dentro da lei, e ele não poderia fazer isso aqui que o Spawn fez. E isso vai levar os detetives a ficarem cada vez mais grilados e quererem descobrir quem é o Spawn e qual é a dele. Então é isso, minha gente. Spawn número 5 aí pra vocês, como era na época da Abril. Já que eu comprei, né, não só o X-Men, como eu falei, mas comprei também o Spawn, como eu chamava naquele tempo, o encadernado, eu resolvi dar uma lida, então, nas histórias que levam aquele encadernado, antes que eu comece a lê-lo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Falou!